Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor ainda depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem lançados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue no máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias de maio de 2024 para o signo de Sagitário. Sagitário, gratidão por todo o apoio que você tem me dado aqui no canal. Desculpa pela demora, esse mês eu me enrolei mais do que nos outros, tive alguns problemas, algumas questões relacionadas à saúde, a trabalho, tá tudo bem, já passou, o mais difícil já passou. E tô trazendo a sua leitura agora, tá? Perdão, vou tentar corrigir isso nos próximos meses, mas eu sempre justifico o meu atraso, dizendo que os vídeos, as leituras de tarô daqui do meu canal são muito profundas. Eu trabalho com tarô terapêutico, bem espiritualizado, desculpa pelo latido aí do meu cachorro. Todo tipo de interferência, né? Enfim, meu tarô é muito profundo, dificilmente as coisas que vêm aqui vão ficar limitadas a um período tão curto de tempo, né, como 30 dias. Então tá valendo pro restante do mês e mais à frente, 3 meses, 6 meses, um ano, uma vida, são questões profundas mesmo. E que mais? Para muita gente, tá? Não vai ressoar com todos, não teria como, espero que seja para muitas pessoas. Então usa seu discernimento, sua intuição, sua sabedoria. Tira daqui somente o que ressoar, o que não bater você solta para o universo. Eu não me preocupo, essa mensagem aqui vai chegar em quem precisa, a espiritualidade sempre se encarrega disso. E nem sempre o que é para você vai estar no seu signo solar, que é Sagitário. Talvez esteja na sua lua, no seu ascendente, Vênus, Marte, meio do céu, enfim. Sempre falo da importância de ter esse mapa astral básico, que você consegue de forma gratuita lá no Google, para acompanhar as leituras aqui do canal, tá? O que mais? Minhas leituras são longas, estou tentando fazer um pouquinho mais curto, mas normalmente vai de 25 a 30 minutos. Tenha paciência, boa vontade, fica até o final, tá? Nem sempre o que é para você tá logo no início. Vamos lá? Vamos fazer a leitura, vamos fazer nossa concentração aqui. Fecha os olhos um pouquinho, vamos respirando fundo, desacelerando aqui a mente, acalmando os pensamentos, as emoções, trazendo a consciência para o momento presente. Eu chamo aqui meu mentor, meu mestre, meu guia. Eu não jogo sozinha, recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Me conecto com toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes, oraculistas de todos os tempos e de todos os lugares. A energia de vocês é muito bem-vinda aqui na minha mesa. Peço licença para entrar na sua energia, Sagitário. Agradeço por você confiar no meu trabalho mais uma vez. Chamo seus guias, seus mentores, seus ancestrais, todos os seres de luz que te acompanham, que tragam respostas, orientações, aconselhamentos, previsões naquilo que é mais importante para você. Lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Sagitário. Vamos lá. O que vocês têm para falar para esse sagitariano, essa sagitariana, com as energias de maio de 2024 e além? Sejam bem claros. A carta da força. O que mais? 4 de ouros. E a morte. Nossa. No fundo do deck, o imperador. Uma pessoa me perguntou o que significa o fundo do deck. Normalmente é a energia geral do jogo, tá? O imperador, junto com o 4 de ouros, conversam muito pra mim. É como se fosse nos arcanos menores, a energia do que é o imperador, tá? Tem alguma coisa que você tá lutando aqui, defendendo, protegendo contra alguma ameaça, alguma interferência, alguma transformação, alguma morte mesmo. Eu não sei exatamente o que é. Como eu falei, tenha paciência, né? Eu vou abrindo aqui para entender. Mas o imperador, ele fala do domínio da matéria, tá? Assim como o 4 de ouros, a gente está falando do 4. O 4 representa a matéria, o quadrado. Então tem alguma coisa aqui na sua vida material. Pode ser um trabalho, pode ser uma casa, pode ser
uma relação também que tem estabilidade, né, que tenha sido construída, e você está segurando, tá vendo que no centro do jogo, se não é a sua energia agora, talvez vai ser o seu desafio nesse mês que já começou. Eu olhei ali agora e estava 5 e 5. Então é uma luta para manter algo aqui, tá? Pode ser a sua energia ou pode ser a energia de alguém com quem você esteja lidando. Tenho vários arcanos maiores e a gente faz uma relação, uma correlação entre os arcanos maiores e os signos, né? Então não é essencial, mas acho importante falar. O Imperador é uma carta de Áries, a carta da força que abre o seu jogo é uma carta de Leão, e a gente tem também aqui Escorpião na carta da morte, tá? Vamos lá, vamos entender do que eles estão falando. A carta da força, como eu falei, essa carta de Leão fala de alguém que está se esforçando, se empenhando, lutando para manter algo. Ou pode ser esse o seu desafio, tá? A carta da força, às vezes, ela fala também de um excesso de interferência da nossa parte. Quando a gente segura muito uma coisa, isso pode ser para um grupo específico. Eu luto muito, eu me empenho muito para segurar algo ou uma situação, alguém, enfim. E às vezes eu acabo interferindo demais nessa energia. Pode ser alguma coisa de controle, a carta da força pode falar sobre isso, tá? Pode ser uma energia também de alguém que está lidando com você. Tem uma coisa de apego, se for uma outra pessoa. Pode ser esse imperador, tá? O imperador é uma energia masculina, não é gênero. Então pode ser alguém que se esforça demais, que controla demais uma situação por apego. Pode ser você, pode ser outra pessoa. Vai vendo aí o que bate contigo. O 4 de ouros, normalmente, por ele representar esse quadrado da matéria, ele faz muita referência a uma casa. Então eu não sei se o que você está lutando aqui para manter é uma casa, uma empresa, algo, uma estrutura que foi criada aqui, talvez em parceria ou não. O que eu sinto aqui, que eu devo falar, é que essa questão do controle, do excesso de interferência, da gente lutando muito, se esforçando muito, é que às vezes isso nem é para você, porque é só no nível 4, a gente pode chegar até o 10. Então talvez você está mantendo algo aqui, ou lutando, se esforçando demais, e é o meio do caminho. Você pode ir mais, talvez se você solta aqui, se você consegue soltar, deixar a coisa fluir, vai te levar para um lugar melhor, tá? A carta da morte que aparece aqui numa posição de futuro, talvez é algo que você vai ter que lidar lá na frente, quando você conseguir soltar. Apesar de ter esse nome morte, ela fala na verdade de transformação. Tem alguns decks que traz inclusive esse nome, né? A transformação. E vem falar exatamente sobre isso. Parece que quando você conseguir soltar, ou alguém que te controla de alguma forma conseguir soltar isso aqui, vai caminhar para uma energia de transformação, de morte, de renascimento, que é muito interessante, tá? Eu tô olhando para esse imperador e de alguma forma ele tá me incomodando. Se for uma pessoa externa a você, o imperador, quando ele está no lado B, quando ele está no lado desafiador, no lado sombra, e todos os arcanos têm um lado luz e um lado sombra, assim como a gente, assim como a vida, pode ser uma energia um pouco dominadora, autoritária, tá? Então veja aí, se é talvez até uma figura masculina mesmo, mas enfim, a energia, como eu falei. E tem uma coisa de invasivo, porque o 8 de paus está embaixo e fica toda hora me chamando a atenção. Não sei se essa energia entra demais, interfere demais, invade demais no seu espaço. Talvez você está se protegendo dessa energia, tá? Para um grupo específico, tem alguém aqui se cuidando, se fechando, talvez controlando uma situação, porque pode ser algo invasivo. O imperador, ele sempre vai falar, ele tem, né, nesse lado sombra um aspecto de poder, de exercício de poder, e talvez isso esteja te incomodando, tá? Vamos entender do que se trata isso aqui. Vamos abrir um pouco mais. Para Sagitário, energias de maio e mais à frente, o que vocês querem falar? O que essa carta da força está fazendo aqui? A força é bonita porque, por mais que tenha essa coisa do controle, né, de você controlar talvez um lado até sombrio em você, um lado muito instintivo, porque ela é uma energia de fogo, é uma energia leonina, ela tem o número 8, né, a carta é a carta que representa esse ano, 2024, se você somar os algarismos dá 8, então é a carta, o arcano que vai reger, que está regendo já esse ano. Talvez você já veio com essa missão, com esse karma nesse ano, sabe, esse aprendizado de domar, dosar a sua força, escolher onde é que você vai colocar a sua força, a sua energia. Eu tenho falado muito sobre isso
nas leituras tanto de abril como de maio, mas eu gosto muito desse elemento que tem aqui, esse símbolo em cima da cabeça dessa figura, que é a lemniscata, e ela fala de sabedoria. Um uso consciente, um uso sábio, um uso inteligente, racional da própria força. Então, até que ponto eu me esforço, até que ponto eu solto. O seu jogo fala um pouco sobre isso, sobre esse equilíbrio entre controlar e ao mesmo tempo fluir. Você está aqui pequenininho, né? Eu associo muito o arcano menor com a gente, cercado dessas energias gigantes que são os arcanos maiores. Olha como eu te vejo aqui, né? Talvez espremido mesmo, né? Tentando lutar, segurar, controlar uma situação, talvez apegado mesmo e cercado de forças tão grandiosas, né? O arcano maior é uma força espiritual, tem um quê de destino, de interferência da própria espiritualidade, e você aqui pequenininho, ao mesmo tempo tentando se proteger de tudo isso que pode estar vindo, né, nesse momento, chegando para você desde abril. Talvez desde abril você tenha enfrentado questões. Como a gente está falando do quadrado e da matéria, pode estar muito relacionado, sim, à vida material, tá? Trabalho, talvez essa grande estrutura que você lutou, né? Que a Carta da Força fala sobre isso, para construir, esteja sendo ameaçada de alguma forma e você luta aqui para manter. Vamos ver o que mais. O que vocês querem falar aqui um pouco mais para Sagitário? Um 8 de copas. Eita, a carta voou. Um pajem de copas. Agora as copas estão chegando. E uma rainha de copas. E no fundo do deck, impressionante, né? Sempre falo quais as chances que a gente tem, né? 78 cartas num deck, 78 cartas no outro deck, sair a mesma energia. 4 de ouros aqui novamente, tá? Essa coisa toda que eu já falei aqui. De segurar, de prender, de se apegar, não conseguir soltar. Pode ser a sua energia, como eu já falei, pode ser a energia de alguém que se aproxima de você. Embaixo dela a gente tem o 2 de copas, que fala de um encontro, de uma parceria de qualquer tipo. Mas como, de repente, caíram várias cartas de copas aqui, a gente está falando para a maioria de vocês de relacionamento, tá? Temos o 8 da força, como eu já tinha falado, o 8 na horizontal da lemniscata, e temos o 8 de copas. A primeira coisa que eu tenho que falar com esse tanto de 8 aqui é que tem uma repetição, tá? Toda vez que o 8 aparece, ele é esse símbolo do infinito, algo que se repete indefinidamente, infinitamente, até que você assuma que o comando tenha uma lucidez sobre a situação e quebre um padrão. A gente pode estar falando de um padrão ancestral, de uma coisa que se repete, de ciclos repetitivos, que de repente surge novamente aí na sua energia para você aprender, né? Quebrar. Eu sempre falo que o karma não é uma punição, não é um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado. E a gente quebra esse ciclo repetitivo a partir do momento que a gente cria consciência. Eu tô falando tudo isso por causa dessa repetição de 8, tá? O 8 de copas é uma carta que ama a nossa egrégora, tá sempre aparecendo aqui. Ele fala de alguém que está tentando se afastar ou precisa nesse momento se afastar de uma situação. Como a gente está falando de copas, copas simbolizam o elemento água, a gente está falando de emoção. Então pode ser você tentando se afastar de uma situação, se esforçando, né? Porque está junto com a carta da força. Isso já vem... Está no passado, então já vem na sua energia, talvez vem em uma situação específica, né, você tentando se afastar de uma situação, que pode ser essa situação meio invasiva, pode ser para algumas pessoas, tá? Ou tentando se afastar de um padrão. Vou dar um exemplo. O 8 de copas, ele sempre me fala de uma pessoa que é escorregadia, fugidia, não quer se comprometer. Ai, desculpa, gente, meu cachorro tá latindo muito, eu vou ter que dar um jeito nele. Espera só um pouquinho, tá? Vou pausar e já volto. Desculpa, gente, pela interferência. É culpa do Jake. Jake é meu cachorro. Eu sou cercada de 6 bichos aqui em casa. São 5 gatos e um golden gigante babão. Perdão aí pela interferência. Bom, como eu estava falando, o 8 de copas fala dessa questão de um afastamento. Eu lembro que uma vez eu estava rolando aquela barrinha ali, aquele feed de notícias, e tinha uma coisa sobre a síndrome de Houdini, o mago Houdini. Quem é aí da década de 60 e 70 deve ter ouvido falar dele. Ele é um cara, esses mágicos meio espetaculosos, sabe, que se desaparecem em público e fazem aquela coisa toda
meio circense, meio espetaculosa mesmo. E a síndrome de Houdini é uma síndrome moderna, como tantas outras que a gente tem. Ela fala da pessoa que tem dificuldade de se comprometer, que tem uma dificuldade de acessar emoções profundas e que quando a coisa começa a aprofundar demais, essa pessoa foge. É um dos significados do 8 de copas e eu estou sentindo que cabe aqui. Eu não sei se é você ou a outra pessoa, mas tem essa questão. De repente a coisa aqui começou a aprofundar demais. Deixa eu tentar acertar aqui pra gente... isso. De repente começou a me afetar muito, comecei a me envolver muito, essa pessoa começou a entrar demais na minha vida e eu fiquei aqui de repente controlando essa situação. Pode ser uma dinâmica específica com uma pessoa, talvez é um relacionamento de idas e vindas, que o 8 de copas fala muito sobre isso também. De uma dinâmica do ghosting, né? A gente está falando sobre isso aqui também. Então, quando começa a aprofundar, tem um sumiço aqui. Eu não sei quem é que está nessa repetição, talvez seja você, tá? E tem um controle, um excesso de controle sobre essa situação. Uma questão de tentar controlar o emocional e não querer, porque talvez... A gente sempre fala, né, que o amor, estar numa relação, amar, é algo que exige muito da gente, porque é ficar vulnerável. Então, o Houdini, né, essa pessoa que tem essa síndrome, esse padrão, foge porque é um lugar vulnerável. Eu me sinto como uma criança. O valetezinho de copas, o pajem de copas está aqui na sequência e ele fala sobre isso. Ficar aqui nessa situação, eu me protejo, você está vendo que essa figura aqui segura uma das moedas, né, na frente do peito, na frente do cardíaco, né, eu me protejo aqui com questões muito práticas, talvez eu fujo do emocional e me dedico muito ao trabalho, à vida material, à vida prática, como uma forma de proteger mesmo, porque eu não quero ficar vulnerável aqui nas minhas emoções. Eu me sinto como uma criança. Eu sempre falo aqui nas leituras de amor principalmente, que quem ama, quem se relaciona, quem se vê aqui nessa dinâmica toda, isso é inconsciente, tá? Não é o adulto, é a criança. A criança fica pequenininha, desprotegida, insegura. E tem uma coisa aqui que eles estão falando que é para você deixar fluir, é para deixar soltar. Nessa energia, é para soltar, na energia da morte. Deixar que a coisa caminhe, né? Seja encaminhada pela própria espiritualidade, lembrando que é um arcano maior, para passar por uma transformação profunda, tá? E isso levaria, né, você ou essa pessoa, eu sinto que é você, tá? Que tem essa coisa aqui da fuga, do desaparecimento, da coisa do Houdini, de quando começa a aprofundar eu fujo, eu sinto que é a sua energia. Mas pode estar invertido aí na pessoa com quem você está se relacionando, ou pessoas, porque pode ser um padrão. Mas você cresce, ou essa figura cresce de um valete para uma rainha. O valete é uma energia inicial. Pode ser que você goste de inícios, o seu padrão seja esse também. Eu gosto sempre dos novos inícios. Quando a coisa começa a aprofundar demais, eu transformo isso, eu mudo isso aqui para ter um novo início empolgante, né? Às vezes a gente gosta disso mesmo. Mas eles estão falando aqui que talvez é para segurar um pouco mais, deixar essa coisa crescer, aprofundar, ficar vulnerável. Escolher ficar para que isso evolua de um valetezinho para uma rainha de copas. A rainha de copas nem sempre simboliza uma energia humana. Ela pode ser uma energia, algo gigante que se aproxima de você ou quer se aproximar. Ela está embaixo da carta da morte. Então tem uma transformação aqui no nível emocional, que vai te levar dessa criança desprotegida, vulnerável, para alguém que tem domínio sobre as próprias emoções, que aceita o desafio, que adquire maturidade, inteligência emocional. Ela sempre fala muito sobre isso, tá? Pode ser uma energia externa a você. Como a gente tem um valete e uma rainha, pode ser que você se sinta encolhido, apequenado perto dessa figura, lembrando que não é gênero, é energia, tá? Mas tem alguma coisa aqui nesse sentido. Talvez por isso que você se protege também, sabe? Se protege como uma criança assustada. Tem essa energia aqui no seu jogo, tá? Esse 8 de copas também, nem sempre ele vai ter essa energia da fuga, da esquiva, né? Do emocional, do não querer aprofundar, enfim, essa coisa toda que eu falei da síndrome de Houdini. Mas ele pode falar também, mais uma vez, em repetições, padrões, ciclos, né? Até kármicos, em dinâmicas em que não há muita reciprocidade. O 8 de copas, né, nesse deck aqui, ele não mostra muito claramente a ideia que eu vou passar, é no outro deck, tá? Mas eu não vou procurar, não. O 8 de copas, no outro deck, ele aparece essas tacinhas todas empilhadinhas, do mesmo jeito, mas fica um espaço entre elas, que é o lugar que falta, é o lugar da falta, é o lugar do vazio. E às vezes ele fala pra mim sobre relacionamentos em que uma parte doa demais.
uma parte entrega demais e às vezes fica esperando o retorno do outro e o outro não traz isso e dá um vazio, né? Você fica ali, às vezes, num padrão repetitivo com a mesma pessoa. Lembra que eu falei que é um relacionamento de idas e vindas? Porque o espaço vazio também abre precedente para uma reconciliação. Não vou parar de novo, gente, eu vou embora. Abre espaço para uma reconciliação, para um recomeço, entendeu? Então pode ser um relacionamento de idas e vindas. Essa coisa meio viciada também. Só que tem um buraco ali. Tem um lugar de falta, de insuficiência, de escassez, que precisa ser preenchido e às vezes não vai ser preenchido pelo outro. Então, às vezes, o 8 de copas simboliza você aqui se controlando. Eu desejo, eu quero, eu sinto muito aqui também, tem muito desejo, muita paixão, mas às vezes eu preciso me afastar para me entender. Então, o 8 de copas fala de uma jornada solitária, às vezes, em que eu me afasto dessa dinâmica, me protejo, eu fico sozinho, para entender como que eu funciono dentro da dinâmica amorosa. Se é um padrão repetitivo, e eu sinto que para a maioria de vocês eu vou me afastar, ou pelo menos esse é o conselho da espiritualidade, talvez tirar um período aqui de solidão, de introspecção. A Rainha de Copas fala sobre essa energia também, para entender por quê. Por quê? O que em mim, de alguma forma, atrai esse tipo de pessoa, esse tipo de relacionamento, qual o ganho secundário disso aqui, sabe? Eu sei que é um tema delicado, por isso que eu tô pisando um pouco em ovos aqui, mas eles estão falando para você aprofundar nessa questão. A Rainha de Copas, ela simboliza uma terapeuta, tá? Ela é sempre uma energia de cura. Então pode ser que essa rainha simbolize, ela pode ser uma mãe também, pode ser uma mãe material, biológica mesmo, uma mãe espiritual, ou uma curadora, uma curandeira de qualquer tipo, uma terapeuta, que pode te acolher nesse momento, tá? Em que você está vulnerável, precisando de proteção, precisando se entender. Eu sempre falo que o naipe que falta aqui na leitura, ele me diz muito sobre a leitura. Nos arcanos menores, eu não tenho espadas, e nem nos arcanos maiores, né? Eu ia falar que não tem fogo, mas pelo menos tem a carta da força abrindo aqui. E é o seu elemento, né? Então eu não acho que falte fogo. Eu acho que o que está faltando aqui é o naipe de espadas mesmo. A espada, ela simboliza o racional, o mental, o intuitivo. Então, de repente, está precisando, nesse momento de encolhimento, de recolhimento, em que essa criança está confusa, está vulnerável, organizar o mental, processar, elaborar. A gente chama no processo terapêutico de elaborar. É quando essas emoções todas confusas que ficam girando em torno de mim, que talvez é demais para mim, tem uma intensidade aqui emocional, tá? Tem um derramar aqui, um extravasar que talvez venha do outro. Lembra que eu falei que o outro pode ser um pouco invasivo? Tá tocando em questões aqui que são desconfortáveis para mim. A gente sempre imagina esse encontro, o encontro amoroso, como algo muito fluido, muito bonito, muito mágico, e nem sempre é. Na maioria das vezes não é, e nem é para ser. Vai ser incômodo, vai ser invasivo, vai ser desconfortável, porque alguma coisa precisa ser aprendida, alguma transformação precisa acontecer nessa parceria, nesse encontro, entendeu? E eles estão me falando sobre tudo isso. A energia de Escorpião, a energia de Plutão fala de uma sombra, fala de águas muito profundas, Escorpião é essa energia muito profunda. E eles estão te aconselhando, tá? Aproveita esse momento, cuidado com essa energia da proteção, do excesso de proteção, do excesso de controle, de se sentir ameaçado, porque você pode negar uma oportunidade aqui de crescimento. Talvez seria interessante, se você tem já um suporte aqui terapêutico, se você não tem, eu aconselho, tá? Elaborar. Ok, eu vou pegar todas essas emoções que são transbordantes dentro dessa situação. Talvez a situação aqui sirva apenas de motivo para você confrontar tudo isso, sabe? Às vezes a pessoa, eu nem sei se essa pessoa está mais na sua vida, talvez ela nem esteja, ou se não é uma pessoa, é um padrão, entendeu? Mas você pensando a respeito, ok, vou parar agora, nesse momento, talvez eu vou recolher um pouco da minha energia de fogo, de ação, de paixão, e vou vir mais para a energia introspectiva, silenciosa, emocional, profunda de Escorpião, e vou lidar com essas questões. Se é um padrão, se é um karma, se é uma coisa repetitiva, eu vou pelo menos entender
E é aí o caminho para você quebrar. Lembra que eu falei sobre essa questão de quebrar um karma, quebrar um ciclo a partir do entendimento? Se você não consegue acessar isso, talvez tenha uma dificuldade mesmo para elaborar, para racionalizar, seria interessante procurar um suporte aqui afetivo, emocional, mas principalmente terapêutico, tá? Esse colo aqui, essa energia acolhedora da Rainha de Copas. E talvez aqui você vai conseguir ter um fio condutor para entender isso. E entendendo, você quebra. Sempre quebra, tá? Não tem mais como você repetir um padrão de uma forma inocente, ignorante, depois que você vê. Eu sempre falo que não existe o colírio do desver, né? Não quero mais ver isso que eu acessei, não tem como. Aí você passaria por uma transformação profunda, que é a energia da morte aqui, gritando aqui na leitura para mim, tá? Tem uma coisa de voltar ao controle. Parece que o mês de maio vai ser um pouco desafiador nesse sentido. Talvez você está dando uma chacoalhada aí no emocional, que vai afetar o prático, o material, mas é necessário, tá? A morte aqui é inevitável. A morte, a finalização, a transformação e um recomeço é inevitável. Não tem o que você fazer. Por mais que você se proteja, aqui no centro, né, no meio de todas essas energias, tá vindo uma enxurrada, tá vindo uma invasão mesmo dessas águas, desses sentimentos, e você fica tentando controlar aqui, eu acho que você vai perder uma grande oportunidade, tá? Sagitário, é o que eles estão me falando. Se você veio aqui especificamente para saber dessa energia amorosa, e eu sinto que o amor, o afeto, o relacionamento, essa pessoa, talvez, ou essas pessoas, são apenas um motivo, o gatilho, o início aqui de um processo que vai aprofundar muito mais. Eu não vou falar diretamente dessa relação, tá? Você pode ir lá na playlist de Sagitário, pode olhar a playlist, tem várias leituras lá que são atemporais sobre amor, tem a leitura geral de 2024 sobre amor também, mas você pode também ver as leituras da sua Lua e da sua Vênus, principalmente. A Lua vai falar das nossas emoções, desse transbordamento de águas aqui, e a Vênus vai falar da forma como a gente se relaciona. Então talvez lá você tenha uma continuidade dessa leitura, tá bom? Nesses outros signos. Se ainda assim você não tiver sua resposta, você pode me chamar para uma leitura particular. Tem o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Aí eu abro a sua energia aqui geral para a gente mergulhar especificamente nessa coisa aqui da invasão, da proteção dessa outra pessoa, talvez num relacionamento específico. Vou tirar uma última mensagem aqui com o oráculo, anjos e ancestrais para você. O que vocês querem falar aqui ainda para Sagitário? Sejam bem claros, por favor. Maio de 2024. Nossa, a carta caiu. Todo tipo de interferência. Vamos ver, só um minutinho. A erudita, eu adoro. A erudita é como se fosse a versão feminina do eremita para mim. Ela fala, a frase é: cresça dentro da sua situação atual. Tem um crescimento, lembra que eu falei sobre isso? Você indo de valetezinho, de criança para rainha, crescendo, né? Aprendendo, evoluindo, aceitando as transformações, não controlando tanto o fluxo da vida, deixando fluir para morrer e nascer mais à frente. É isso que eles falam, tá? Essa carta é linda, ela traz dois animais de poder aqui super simbólicos aqui, talvez você estude um pouco mais para melhorar aqui a mensagem, que é a coruja e o corvo. Tem uma coisa aqui de atravessar um deserto, de atravessar uma escuridão, e mais à frente, lembra que eu falei da carta da morte como sendo uma sombra? E mais à frente você aprender com tudo isso. Juntar, né? A Rainha de Copas, ela faz um inventário emocional, ela reconstrói a própria história, ela conta, ela narra. Por isso que é importante essa coisa de você elaborar e de repente verbalizar, né? A falta de espadas, a falta de comunicação, de entendimento, de racionalização desse processo. É uma coisa que você tem que prestar atenção, e talvez seja essa a grande dica para você agora em maio, tá? Sagitário, que leitura profunda, hein? Eu não esperava tanto. Espero que você tenha gostado. Eu amei. Se você gostou, dá um like agora para apoiar o meu trabalho. Eu vou ficar muito feliz. Comenta. Adoro ler os comentários de vocês. Me coloca aqui numa posição de troca. Eu vejo quem é que está do outro lado, né? Interajo de alguma forma. E compartilha com alguém que você conheça, que esteja vivendo algo parecido, precisando também desses esclarecimentos. Um ótimo mês de maio para você. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. Beijo. Tchau, tchau.